Pode começar a apresentar. Ok. Então, boa noite. A gente está dando início à live de cadastro ambiental rural do CAR. Passado, por favor. Bom, aqui no sumário a gente está dividindo exatamente como vai funcionar a nossa live. A primeira parte a gente vai estar falando um pouco sobre o que é o cadastro ambiental rural, e na segunda parte a gente vai adentrar um pouco do Código Florestal aplicado exatamente no CAR. E na terceira parte dessa live, a gente vai estar se atentando à delimitação de cobertura do solo e alguns erros topológicos, que é justamente para evitar, quando estiver fazendo a cobertura do solo, sempre acontece alguns macetes em geral. Bom, inicialmente, mas o que é o CAR? Bom, ele nada mais é do que um registro público e eletrônico das informações ambientais pertinentes aos imóveis rurais. Bom, o Cadastro Ambiental Rural, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, é um registro público eletrônico no âmbito nacional. Bom, onde se deve fazer o CAR? Inicialmente, ele precisa ser feito no órgão ambiental, municipal, estadual ou federal, que inicialmente nos termos eles vão exigir a identificação do proprietário ou do possuidor rural dentro do órgão, a comprovação da propriedade ou posse, e por terceiro, o mais importante, que é a identificação do imóvel rural por meio do memorial descritivo, que vai conter a identificação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração no perímetro do imóvel, informando a localização das remanescentes de vegetação nativa, das APPs, que era de prevenção permanente, as áreas de uso restrito, consolidadas e, caso exista dentro do imóvel também, a reserva legal. Bom, e de onde deu origem a esse CAR? Foi diretamente no Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, pelo artigo 29. Bom, o CAR é opcional? Não, ele não é opcional. Ele é obrigatório para as pequenas, médias e grandes propriedades. E quem deve fazer? São todos os imóveis rurais ou que apresentem atividades rurais. Até mesmo os imóveis que estejam em zonas urbanas, mas que apresentem atividades rurais, eles precisam fazer sim. Os imóveis dentro de unidade de conservação. E o que seria? Ele está dividido em duas, que é proteção integral e o sustentável. O que seria de proteção integral? É uma área que não deve ter o meio humano introduzido lá, de maneira predatória, como se pode dizer. Normalmente, não se analisa nas SEMAS esse CAR. Por quê? Porque o CAR do assentamento, por exemplo, deve ser feito pelo próprio gestor, o ITERPA ou o INCRA, às vezes as prefeituras. E o de uso sustentável, eles podem fazer normalmente o CAR. Só para uma adendo aí, né? Tipo, não tem nada que impeça em relação a programa de reforma agrária ou as comunidades se unir, né? E procurar um cadastro ali, né? A única coisa que tem dele é que ele tem que ser coletivo, né? Eles estavam tentando, né? O poder público estava tentando modificar, tentando tentar descentralizar, como se fosse cadastros isolados, né? Cada pessoa individual, mas num âmbito atualmente como ele é feito. Há um único cadastro que vai contemplar todos aqueles proprietários, todas aquelas pessoas que estão dentro do assentamento, e ele é generalizado, né? Vai ter informação de todos esses assentados lá dentro. Mas também nada vai impedir que eles possam se organizar e correr atrás desse carro, mas desde que ele seja feito em conjunto, né? Pode continuar. Então, os imóveis dentro do programa de reforma agrária também, e entra aqui as posses e propriedades, tanto públicas quanto privadas. Bom, aqui a gente deixou alguns conceitos importantes em relação ao SICAR em geral e o programa dele. Então, todo estado ele tem o próprio sistema de cadastro ambiental rural. Ele é diretamente sincronizado ao SICAR nacional, que é o que a gente chama.
é onde a gente pode consultar os cadastros, retificar e enviar também o novo. E aí tem a questão de que no SICAR também, do próprio Estado, a gente pode fazer tudo isso, tanto quanto retificar, a gente pode enviar, até ali, bem ali mostrando, tá, baixar, não sei se dá para ver, lá a gente baixa o módulo offline do SICAR, que a gente faz a retificação toda com os shapes. E o cadastro, desculpa, o cadastro ele pode possuir 4 situações, que é o ativo, o pendente, o suspenso e o cancelado. Tem a questão dos cancelados, a hora de ser cancelado, ele precisa de muita atenção do próprio órgão, porque uma vez cancelado, ele não pode ser desfeito de forma alguma. Só rapidinho um adendozinho do slide anterior, todo o cadastro enviado recente para o sistema, ou aqueles que são migrados de sistemas antigos, como o Silan, eles entram como ativo. Mas quando analisado por um técnico da secretaria, ele pode mudar para pendente. E caso ele não atenda as notificações, ele pode ser suspenso e emitido pela SEMAS. No caso dos cancelados mesmo, eles são só cancelados a partir de uma medida administrativa ou judicial, que, no caso, como eu expliquei, o cancelamento é irreversível, sendo necessário começar um novo CAR. E qual seria o objetivo do cadastro ambiental rural? Bom, é a identificação de informações ambientais, propriedades de posses rurais, gerar informações que possibilitem traçar caminhos para a recuperação ambiental e o crescimento sustentável no país. Até mesmo para o próprio Estado saber o que está acontecendo na própria área, por exemplo, o Pará, e o ordenamento ambiental em geral. E aí essas informações são adquiridas pela área de preservação permanente, que é a APP, área de reserva legal, a área de uso alternativo do solo, a servidão administrativa e a área total de imóvel. Eu vou adentrar um pouco mais logo sobre a APP, a reserva legal e a área de uso alternativo do solo. A área de servidão administrativa, elas são as áreas no interior do imóvel que vão se prestar à utilidade pública ou ao interesse social em geral. E quando são declaradas, elas são descontadas no total da área do imóvel. No caso, elas vão servir também para fins de cálculo de área de reserva legal. Nesse caso, são consideradas como desconto mesmo. E a área total do imóvel é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária ou extrativista, vegetal, florestal ou agroindustrial. Sobre a lei, a gente vai adentrar um pouco aqui sobre o Código Florestal, sobre a Lei 2.651 de 2012. A gente deixou aqui mais explícito o artigo 3º, que ele vai falar diretamente sobre CAR. Então, o artigo 3º, para os efeitos desta lei, eles vão se entender por Amazônia Legal, área de preservação permanente, reserva legal, área consolidada, pequena propriedade de posse rural familiar, área de uso alternativo do solo, pouso etc. Na verdade, tem bem mais. A gente só listou essas aqui, que serão mais importantes para a live de hoje. E eu vou adentrar elas nos próximos slides. Bom, Amazônia Legal, inicialmente. São os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus ao sul, dos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44 graus ao oeste do estado do Maranhão. Mas o que seria a Amazônia Legal? Seriam todos esses estados juntos, pertencentes ao Brasil, claro, e essa área corresponde a aproximadamente 61% do território brasileiro, e mais da metade da população é indígena do país, aproximadamente 55% dessa área. E a determinação da área ela não ocorreu em razão das características geográficas, mas sim pelos aspectos políticos, sociais e econômicos das áreas que elas têm em comum. Pode passar. Bom, a área rural consolidada é a área do imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente 22 de julho de 2008. Ou seja, tudo que foi desmatado até 22 de julho de 2008 é como a gente chama da anistia. Ela vai virar área consolidada e as pessoas que
desmataram até essa data, elas não vão precisar recompor. Tirando algumas especificidades, né? Mas Sim, no caso de reserva legal. sim, sim. Se no caso ela desmatar tudo, por exemplo, ela assim vai ser obrigada a recuperar. Por exemplo, se for 80%, vai ter que recuperar toda a área até 80%. São muitos os casos, né? Até falo para as Sim, pessoas quando elas começam a estudar o cadastro ambiental rural, né? Ele é o início de tudo, né? Do licenciamento ali do PRA, então você tem que entender primeiro bem a legislação, né? Entender como é interpretar, porque os maiores erros estão ali em entender como são esses conceitos. E na hora que a pessoa vai vetorizar, vai classificar a cobertura do solo dela entre as outras classes que tem lá no SICAR, ela acaba, por esse entendimento errado, para ter talvez uma pouca preocupação com a legislação, ela acaba errando, né? Boa parte dos cadastros, eu imagino, né, em porcentagem que seja em torno de uns 90%, assim, eles têm grandes problemas de vetorização, né? Eu não digo de vetorização errada, né? A pessoa declara uma área que não é a realidade daquilo que a gente vê, né? A gente baixa uma imagem, verifica e aquilo que a pessoa declarou está longe da realidade de ser o que é. inclusive, só reforçando a questão da área consolidada, a gente precisa, sim, de uma série multitemporal de imagens para a gente classificar ela, porque não é só baixar a imagem até 22 de julho de 2008 e decidir que aquela área de fato é consolidada. Não, eu preciso fazer uma multitemporal de pelo menos 1998 até aquela data, para eu de fato decidir que aquela área é consolidada. Então, faz uma multitemporal, verifica imagem por imagem da abertura que foi feita, e se não houve regeneração, claro. Vamos passar. Pronto. Aqui a gente está falando um pouco sobre a pequena propriedade, o posse rural familiar, que é aquela explorada mediante trabalho pessoal do agricultor familiar, empreendedor familiar rural, incluído nos assentamentos e projetos de reforma agrária, que atendam ao disposto do artigo 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Dessa questão de pequena agricultura, né? Eles já são, entre aspas, né, um pouco mais beneficiados, né? Se for pensar, né? Porque tem as partes mais dentro da legislação, ele vai dizer que tudo aquilo que a pessoa tem de reserva em 2008, né, até dia 22 de julho, que ela precisa ter atualmente, né? Sim, no caso de até 4 módulos fiscais. Sim, sim. Caindo na questão dos módulos fiscais, como eu disse, a legislação é muita coisa e uma aula não é suficiente, né, para a gente captar tudo. Sim, não tem como, a gente precisa adentrar bem mais para saber. E entrando agora no conceito de uso alternativo do solo, pode continuar, por favor. O uso alternativo do solo é quando se substitui a vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividade agropecuária, industriais, geração e transmissão de energia, de mineração e transporte, assentamento e outras formas de ocupação. Ou seja, é aquela área que o proprietário está utilizando para produzir dentro do próprio imóvel. A área de pousio, ela é a prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuárias ou silviculturais por no máximo 5 anos, para possibilitar a recuperação da área, o uso da estrutura física do solo. Por exemplo, nessa imagem ao lado a gente colocou, no caso a agricultura, e aqui ao lado a área de pousio. Ela está bem degradada e ela vai começar a fazer a recuperação. Bom, a área antropizada são as áreas degradadas ou alteradas que tratam respectivamente, no caso. No caso, a área antropizada seria tudo aquilo que eu desmatei após o marco regulatório de 22 de julho de 2008. Então, tudo aquilo que eu desmatei e não recuperei, não está em regeneração, e aí ela vai ser considerada área antropizada. O poceiro, o proprietário do imóvel, que não recuperou essa área ou que continua antropizada, ele vai sofrer sanção administrativa, embargos e outras coisas.
Agora a gente vai iniciar, a gente preparou para fazer uma cobertura de solo, como eu falei inicialmente no QGIS, para mostrar como é que funciona essa produção de cobertura de solo com as imagens de satélite. Começando aqui, né? Só visualizar, só mostrar para vocês, para quem não tem um conhecimento, né? Quem quiser treinar, depois eu disponibilizo tanto as imagens quanto os shapefiles das áreas que a gente separou. Mas se você quiser baixar uma imagem, por exemplo, eu gosto, não é o único site que tem, né? Mas particularmente eu gosto desse site, né? Que é o SGS, né? O Serviço Geológico dos Estados Unidos. Utilizo para baixar ele. E começando, né, basicamente, depois que você criar conta, você vai aqui, criar conta, faz o login na conta por aqui, por esse ícone. No caso aqui está pedindo para deslogar. Ele vai vir bem limpinho. Só daqui a pouco eu já inserei algumas informações nele. Só limpar. Vai vir 100%. Aqui vai vir zerado. E aqui não vai vir marcado, né? Aí tu vai fazendo vários filtros desejando o que você quer. Por exemplo, eu quero uma órbita ponto, se eu sei, né? Eu tenho conhecimento já adensado sobre assessoramento remoto, né? Eu sei que o meu imóvel ele cai na órbita ponto 225065. Bem aqui, ó. E eu quero, né? A gente vai ter que filtrar, né? Eu separei apenas uma imagem, duas imagens, na verdade, que é para ela não demorar muito tempo, né, nas nossas análises. Como são imóveis bem alterados, né? Bem delimitadas essas alterações, fica bem fácil da gente perceber. Eu costumo separar assim, ó. Eu vou separar minha data, no caso eu vou separando ano a ano, se fosse 2000, de 2000 a 2001, 2001 a 2002, 2002 a 2003, vice-versa até 2022. Separei meu range de data, separei o local onde que eu quero minha imagem, que é a minha órbita ponto, bem aqui. Agora eu vou cuidar da cobertura de nuvem, né? Eu vou dizer que eu quero uma cobertura de nuvem de até 10%. E nos datasets, né, vai ter vários tipos de satélite aqui, vários tipos de sensores disponíveis, né, de imagens disponíveis. Eu vou utilizar o Landsat, né, que é o que cabe a gente, né? A coleção que eu gosto de utilizar é essa bem aqui. Coleção dos level 1. Esses levels são basicamente são níveis de tratamento que tem na imagem. Então, teria que ter um outro estudo mais aprofundado já sobre assessoramento remoto para entender essas questões. São bem complexas, por sinais. Aí selecionei o que eu quero aqui, ó. Estou selecionando o Landsat 4 e 5, né? No caso vai ser só o Landsat 5. E eu vou em resultados. Ele vai me mostrar uma lista de imagens dessa órbita ponto, que é dessa região que eu selecionei, com cobertura de nuvem até 10%. Ó. Então ele mostrou só imagens limpas. Se eu clicar nesse ícone, ele vai mostrar ela na tela, ó, a localização dela. Ó, mostrou. Tem pequenas imagens. Se eu tirar a cobertura de nuvem, né, se eu esquecer de filtrar a cobertura de nuvem, vou aqui, ó. Primeira imagem cheia de nuvem, não consigo visualizar nada. Então é muito importante. Claro, tem regiões que a gente vai ter que encontrar uma brecha do nosso imóvel que não tenha nuvem. E para isso o que a gente faz? Porque eu selecionei a órbita ponto. E se eu quiser selecionar o imóvel, eu vim aqui, ó, em KML, o shapefile, eu iria subir o shape compactado do meu imóvel. Lembrando que você vai utilizar os arquivos SHX, SHP, o PRJ e o arquivo de planilhas. Compacta tudo e coloca para adicionar. Bora ver, ele não colocou. Deixa eu atualizar, se dá algum bug que ele não está adicionando. Ah, sim, porque estava KMZ, né? Eu acho que foi isso que eu esqueci. Bora ver isso. Provavelmente foi porque estava KMZ. Pronto, ele delimitou o nosso imóvel específico.
E agora eu vou voltar para resultados. Resultados. Esse é onde que é. Aí fica bem mais prático. Vou clicar numa imagem. Eu vou procurar a imagem mais próxima de 22 de julho. No caso essa é 20 de julho. Já está ótima. E uma depois. Ó. Selecionei, eu vi que não tem nuvem em cima do meu imóvel. Eu posso baixar. Para baixar é bem aqui neste ícone. Selecionei. Você pode baixar banda por banda separada, ou você pode baixar todas as imagens juntas, né? Todos os conjuntos de imagens. Aqui já mostrando, né? Eu já tenho até uma imagem que estou fazendo o teste. Vou limpar o meu projeto, descartar. Aqui o QGIS aberto, né? Já acabou de carregar, tá limpo, é um projeto ativo. Basicamente, ele vai vir sem essa aba aqui ao lado, gerenciar camadas, sem a aba raster, sem a aba ferramentas de aderência, né, que vai ser o que a gente vai utilizar, né. A aba gerenciar camadas, eu gosto dela porque ela é um acesso muito mais rápido ao nosso banco de dados. Se não tivesse ela aqui, eu tinha que clicar aqui em camada, adicionar camada, ou adicionar uma camada vetorial ou uma camada raster. Então, só basta clicar aqui, ó. Cliquei, vou buscar o meu shape, você pode filtrar se você quiser aqui, o tipo de dado que você tem, shapefile, eu vou adicionar. Imóvel 2. Adicionei. Vou deixar uma propriedade aqui. Ele tirar esse preenchimento dele, né? Que ele é preenchido, como ele é um chip de polígono. Vou clicar em preenchimento simples. Sólido, onde está sólido, eu coloco sem pincel, né? Vou aumentar a espessura da borda, aplicar OK. Agora eu vou adicionar minhas imagens. Para adicionar imagem, no menu embaixo, ó, adicionar camada raster. Aí você baixou as imagens. 22466 assim. Para o Landsat 8, né, no caso 8 e 9, as bandas vão ser 6, 5 e 4. Ó. Deixa eu adicionar. E como você vai saber qual é a banda, como é essa leitura? Ó. Basicamente aqui, ó, ele vai dar LC9, é o Landsat 9. Aí vai enviar órbita ponto, né, que foi aquele código que eu inseri lá 224066. E vai enviar a data da imagem, ó, 2022, mês 8, dia 4. Preta e branca, né? Em tons de cinza. Então são várias bandas, cada banda ela tem uma interação diferente com um aspecto do solo, né? Ou vegetação, ou água, nuvem, tudo que tocar, né? E refletir nessa imagem quando o satélite capta, vai ter uma interação diferente. Ó. Pode ver que os tons de cinza delas são diferentes. E isso que possibilita ela sair colorida também no fim das contas. Para fazer a composição, a gente vai aqui em raster, miscelânea, mosaico. Esse dado aqui de saída, eu vou colocar um int. Por quê? Porque se eu for utilizar aqui, vou ver minha imagem, as informações dela, ele vai dizer que é um dado inteiro, né? De 16 bits. Então só estou representando ele como arquivo de entrada, ele como arquivo de saída. Se for uma imagem Landsat 5, por exemplo, vai ser 8 bits. Então vai ser byte na hora que a gente seleciona aqui. Byte. Aqui, ó, colocar cada arquivo de entrada em uma banda separada. Não se esqueça de marcar essa opção, porque quando a gente juntar essas bandas numa única imagem, ele vai preservar elas separadas. E a gente vai conseguir fazer outros tipos de composição, né? Voltando aqui, camada de entrada, é onde que eu vou selecionar minhas bandas, né? A ordem dela tá, ó, 3, 5, 6. Na verdade, até adicionei uma imagem errada. Vou fechar aqui. Voltando. Adicionar a banda 4. Ok. Fechar. Banda 3, vou remover. Raster. Miscelânea. Mosaico. 4, 5, 6.
Posso alterar aqui a ordem dela para ela ficar 654. Ok. Eu sempre costumo clicar de novo aqui, porque dependendo da versão do QGIS, tem um bug que ele meio que embaralha essas bandas e depois na hora que a gente for fazer alteração na camada RGB, fica complicado, né? A gente vai ter que fazer por teste. Então, aqui eu posso salvar a minha imagem. Só que quando eu salvar essa imagem, ela vai estar numa projeção diferente. Eu vou apenas executar como arquivo temporário. Ó. Se eu não selecionar onde que eu vou salvar, ele salva como arquivo temporário no meu computador. Fechar. Pronto, vou desativar essa outra aqui. Remover. E aquela menu raster que eu apaguei, né? Vou ativar agora de novo. A gente consegue jogar um filtro para dar uma destacada mais no solo. Ó. Eu joguei esse primeiro filtro. Vou dar um zoom no meu imóvel. Pronto. Isso para 2020, né? Era a nossa imagem. Claro. Agora, mostrando aqui a projeção, né? Que é algo importante da nossa imagem. Ela está em WGS74. Zona 22 é orientada ao norte, né? Então, bora reprojetar. Para reprojetar, você vai em raster, projeções, reprojetar coordenadas. Por CRC destino, eu vou selecionar SIGAS 2000 geográfico, né? Com código 4674. Se eu não souber, eu posso vir aqui, ó, e pesquisar. Se eu souber só o código 4674. Ok, selecionei, ele vai selecionar a projeção. Ou tu pode pesquisar SIRGAS, espaço 2000 e ver a geográfico, né? Essa aqui que eu estou utilizando, sistema de coordenadas geográfico. Ok, 4674. E onde que eu vou salvar esse arquivo? Vou salvar lá na minha pasta da live de cadastro ambiental rural. Eu sei que essa imagem, essa bem aqui, ó. Então vou nomear ela de uma maneira mais organizada. 224, com esse órbita ponto, traça 066, underline 2022, underline 08, underline 04. Então sei a órbita ponto que é essa imagem e sei qual é a data dessa imagem. Posso até adicionar depois no final o satélite, né? Landsat 9. Pronto, organizei o meu dado, né? O que é mais importante. Se eu fizer algum questionamento ambiental, eu sei qual é a minha imagem que eu utilizei para fazer a análise. Vou executar minha reprojeção. Ok, vou remover a outra imagem. Pronto. Vou jogar o filtro. Ok, agora eu vou adicionar as imagens do Landsat 5, né, de 2008 que eu baixei. Essa aqui. Para o Landsat 5 é a 543 que vai ser nesse mesmo padrão de cor que eu estou utilizando. Perceba que agora antes era 654 no Landsat 9 e no Landsat 8. Nessa daqui é 543. Ok? Adicionar. Pronto. Mais uma vez mostrar em relação à interação das bandas. E agora eu vou fazer a composição, né, dessas bandas. Vou olhar aqui para mostrar para vocês o tipo de dado. Byte, ó. 8 bits sem sinal. Raster, miscelânea, mosaico. Colocar cada arquivo de entrada em uma banda separada. Agora vai ser byte. E eu vou selecionar. E vou mudar a ordem delas, né, conforme eu falei, para ficar 543. Vou clicar aqui de novo para ver se está na ordem. Está na ordem. Ok. Eu vou executar como arquivo temporário. Salvar como arquivo temporário. Executei. Pronto. Ó.
já mostrou que já teve uma alteração, né? Se a gente fazer uma análise simples, né? Uma análise inicial, entre 2008 e 2022. 2008 antes do marco, né? 2 dias antes. Agora eu vou reprojetar a minha imagem. Raster, projeções, reprojetar coordenadas. Vai ser aquele mesmo projeção, 4674, que está até o do projeto selecionado já. E eu vou salvar no arquivo. Eu vou selecionar aqui, vou alterar só o final. Pronto. 2008 0720 underline L5, que agora é line 75. Ok, executar. Pronto. Se a gente for determinar, né, aqui inicialmente, o que vai ser a área consolidada, né? Toda aquela cobertura do solo, digamos, removida até 22 de julho de 2008. Aqui é 20 de julho, né? Então a gente vai criar um novo shape aqui nessa opção, ó. Nova camada shapefile. Aí eu vou deixar na mesma projeção, a gente trabalhando na projeção siglas 2000, geográfico, o tipo vai ser polígono e colocar lá AC, área consolidada. Salvar, ok. Bem aqui nesse ícone a gente vai colocar em edição esse shape que eu acabei de criar. Cliquei no ícone e vou clicar agora para vetorizar, né? Separar essas feições rosas, que são feições de solo exposto. Eu vou começar a vetorizar a minha propriedade. Terminei. Isso que acontece muitas das vezes, né? A pessoa não se atenta, vetorizou, né, algum dos erros. E olha como tem lacunas. Isso são erros topológicos, essas lacunas. Olha como o meu shape passou por fora aqui também, né? Para a gente consertar, né, para a gente evitar esses erros, eu utilizo a ferramenta de aderência, que eu também desativei, que é uma das principais. Ferramenta de aderência. É esse ícone aqui da ferradura, selecionei ela e eu quero aderir ao segmento. Aqui eu sempre deixo 20 px, que seria a distância. E agora, quando eu for aderir, ó, ele vai criar uma caixa rosa ali, ó. Vocês conseguem visualizar? Deixa eu botar em cima do verde. Ele cria uma rocha rosa, quando chegar a 20 px de distância, automaticamente ele vai aderir. Ó, não estou clicando em cima. Vou dar um clique, aderiu certinho a linha. Cancelar meu clique e agora bora vetorizar, né? Determinei aqui, terminei minha vetorização, botão direito, ok. Vou deixar um tracejado vermelho. Pronto. Indicando a minha área consolidada. Eu recomendo sempre começar pela área consolidada, depois a gente vai por antropizada, né? A gente vai vendo ano a ano, 2000, aí assim, 2008 pós o marco, 2009, 2010, 2011, 2000, até a atualidade. Só que como está bem alterado o imóvel, deixa eu abaixar aqui, a gente consegue identificar que ele fez alteração nessa área
e continuou, olha. É bem visível a alteração. Pronto. E agora eu vou criar meu shape de antropismo. AA, a área antropizada. Ok. Criei meu shape. E agora também uma coisa legal na ferramenta de aderência, que eu posso vir aqui em configuração avançada e abrir opções de aderência. Eu posso marcar a área consolidada e evitar a sobreposição com esse shape. Aí eu vou nessa opção aqui, seguir configuração avançada e depois eu volto para todas as camadas. E pode fechar. Quando você vetorizar, eu posso vetorizar tipo, por dentro aqui, ó. Ele exclui automaticamente aquelas regiões de sobreposição. Então você evita de deixar lacunas também. São aqueles erros topológicos. Selecionar, deletar. Essa é a minha vetorização aqui. Aqui, ó. Um segredo também. Vou clicando por dentro. Toda vez que chegar na interseção de dois shapes, ó, vem o shape do imóvel e vem o shape da área consolidada. Você clica bem no vértice dos dois. Clicou. Ok. Ele evita erros de topológico também, de topologia. Vou começar minha vetorização por aqui. Ó, uniu dois shapes. Cliquei. E outra coisa também, eu posso evitar sobreposição com ele mesmo também, né? Vetorizei esse primeiro pedaço. Posso vir aqui em abrir opções de aderência, configuração avançada, vou marcar ele e vou evitar sobreposição com ele mesmo também. Aí quando eu vetorizar, automaticamente ele exclui aquelas zonas de sobreposição. Terminei. Basicamente seria isso. Terminou. O que sobrou foi o remanescente. No remanescente, vou criar um novo shape, né? RVN, remanescente de vegetação nativa. Ok. Vou selecionar a edição. E o RVN nada é o que sobrou, né? É o resto. Terminei o primeiro. Terminei o segundo. Salvei meu shape. Selecionar a miniatura verde para remanescente. E para a área antropizada, vou selecionar um amarelo, alguma coisa que vai ficar um pouco longe. Opa, faltou a Shura, vou selecionar a Shura para o outro lado. Deixar um amarelo ou um laranja, tanto faz. Ok, deu para visualizar. Antropismo, área consolidada e remanescente, né? Tem uns fragmentos aqui de remanescente, mas não vetorizei para não dar muito trabalho. Basicamente é isso. E dentro do módulo aqui, né, se a gente for mostrar o módulo,
ele vai mostrar, ó, na cobertura do solo vai ter área consolidada, remanescente, área de pousio, né? Pousio não tem nesse imóvel, e nem área de regeneração. Então, área consolidada, bastaria eu clicar aqui, e aqui eu ia importar o shape, né? Digamos que eu já importei o shape do imóvel, já importei, aí eu vou para a segunda camada, né? Também só para exemplificação. Selecionei consolidado, aí ele vai falar, ó, importe um arquivo shapefile, KML ou GPX. Quando você clicar aqui, ele vai te dizer, ó, o Sirgas 2000, o SAD 69, ou WGS ou Corrego Alegre. Ele também te dá uma outra informação, ó. Ele só vai aceitar arquivo do tipo zip, né? Então, só virem aqui clicar e importava o shape. No caso, eu compactava em zip e importava a área consolidada. Vinha para remanescente. Importava e pronto. Aí até que tem os outros campos, né? Que a gente não está se atentando, né? Por causa da questão de horário, app, reserva legal e as tipologias, fora os outros campos, né? Cadastro, imóvel, domínio, documentação.